tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando neste domingo, o 11º domingo do tempo comum, e a liturgia desse domingo, especialmente o Evangelho de Jesus, que Mateus nos narra, capítulo 9, nos fala justamente do olhar de Jesus para aquela multidão que estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Muito interessante esse Evangelho de hoje, porque primeiramente nos mostra que de fato o Senhor Jesus, o enviado do Pai, vem manifestar a nós o seu amor e a sua misericórdia de uma forma tão explícita como nesse Evangelho de hoje. Ele olha primeiramente aquela multidão e vê que todos estão sofrendo, abatidos, como que ovelhas sem pastor. Por quê? Será que Deus havia abandonado o seu povo? Não, queridos irmãos e irmãs, Deus nunca abandonou o seu povo, mas este povo sempre desobedeceu às leis do Senhor, sempre preferiu buscar outros caminhos. E quando isso acontece, é claro que sofrem as consequências, como nós em nossos tempos também. Assim como foi aquele povo na época de Jesus, assim como foi o povo de Israel no Antigo Testamento, também somos nós hoje. Tantas vezes nós deixamos de lado as orientações, a palavra de vida do nosso Deus para seguirmos a deuses que nós criamos ou vivermos os nossos próprios caprichos. Quando isso acontece, nós caímos nas consequências dessas más escolhas que nós fazemos. Ora, mas Jesus, ao olhar para aquelas pessoas, ele sente compaixão, isto é, sofre mais profundamente do seu âmago, sofre junto com aquelas pessoas. E Jesus então manifesta ali de fato todo o sentido da sua missão. Compadecer-se, ter compaixão, significa buscar lá no seu âmago, o mais profundo dos sentimentos e sofrer junto. É olhar para aquele sofrimento, o sofrimento daquelas pessoas e não passar adiante. Por isso Jesus então vira para os apóstolos, os discípulos e diz: olha, eles estão abatidos como ovelhas sem pastor. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para cuidar desse rebanho. Então Jesus convida os discípulos primeiramente à oração. Pedi ao Senhor da messe, uma oração de petição. Depois Jesus os chama e elenca para nós os 12 primeiros, os chamados apóstolos, que muito mais do que a quantidade 12 significa a totalidade, lembrando as 12 tribos de Israel. E é justamente esses 12, das mais variadas diferenças, dos mais variados lugares, dos mais variados serviços, inclusive aquele que foi o traidor também está no meio. Jesus os chama, Jesus os convoca para uma missão, mas não os envia de qualquer forma. Depois de chamá-los, Jesus os prepara, os capacita, e isso é durante todo o tempo da missão de Jesus. Durante mais ou menos 3 anos que durou a sua missão, foi o tempo dele dar-se a conhecer e ao mesmo tempo preparar, formar bem os seus enviados, aqueles que ele chamou. E depois então ele os envia para proclamar que um novo tempo chegou, o tempo do reino de Deus, o reino que ele veio implantar no meio de nós, o reino que agora já é realidade porque está ali na pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, olhando para esse Evangelho que Mateus nos dá, lembramos bem o momento que nós estamos vivendo, um momento de tristeza, de desolação, de tantas aflições, e muitas vezes nós nos sentimos como que aquelas pessoas abatidos, com medo, sem sabermos para onde ir. Quando isso acontece é porque nós estamos fragilizados na fé. O Senhor nos convoca, nos convida a reanimarmos a nossa fé, a nossa esperança
e compreendermos que assim como Ele chamou aqueles 12 primeiro, ali Ele chamou a todos, a totalidade. Esses hoje somos nós, os chamados. Chamados a quê? A testemunhar a verdade de Jesus Cristo diante de tantas pessoas que estão abatidas, como sem pastores. E nós somos chamados nesse tempo, configurados a Cristo, depois de fazermos com Ele esse encontro, animarmos o nosso coração, termos uma fé viva, uma fé alegre, uma fé esperançosa e testemunharmos essa fé junto desses tantos irmãos e irmãs que sofrem, como agora nesse tempo da pandemia. Mas não só, tantos sofrimentos que assolam a vida do nosso povo, não só nesse tempo, mas sabemos que podemos amenizar esse sofrimento com a fé em Jesus Cristo. Por isso o Senhor conta com cada um de nós. E Ele termina o Evangelho de hoje, que Mateus nos dá, dizendo muito claro para nós: de graça recebestes, de graças deveis dar. Ora, se nós recebemos essa vida nova em Cristo, se nós vivemos em nós essa alegria do Evangelho, não sejamos egoístas. Somos discípulos. Se somos discípulos do Cristo, nós também devemos ser missionários. Missionários são aqueles que levam a boa nova de Jesus Cristo, aqueles que sofrem junto, aqueles que têm compaixão daqueles que estão mais sofridos ainda. Queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem do Evangelho deste final de semana para nós, desse 11º domingo do tempo comum. Sermos verdadeiros discípulos e missionários, compadecendo-se com aqueles que sofrem no tempo presente. De graça recebemos esta boa nova de Deus em Jesus Cristo, de graça também devemos dar. Recebam o meu abraço, meu voto de paz e bem, e que Deus nos abençoe a todos.